Olá, meu amigo e minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José. Hoje para mais um encontro nesse momento que eu tenho sempre sublinhado aqui com vocês, em que o Brasil está retomando lentamente o curso rumo ao processo civilizatório, cada vez mais com espaços como o nosso portal e outros tantos, se dedicando cada vez mais a observar, a analisar as situações concretas do mundo da economia, da política, das relações sociais de um país como o nosso. Embora tenhamos ainda muitas criaturas da extrema-direita que continuam ainda a iludir uma parcela que ainda o segue, né? Isso sob o olhar complacente dos grandes veículos de comunicação que fazem isso por interesses que eles não confessam, né? Bom, vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos. Temos situações muito interessantes acontecendo no Brasil hoje, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça, dê seu joinha, mande seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, vamos começar aqui com uma questão objetiva, né? O presidente da República hoje concedeu uma entrevista para jornalistas japoneses. Enfim, e as perguntas são sempre ligadas à economia, perguntas muito ligadas mais a interesses da geopolítica. Questões que vão resvalando ali também na análise do presidente da República sobre questões internacionais. Enfim, isso é muito positivo. Mas, como eu tenho sempre cobrado aqui no nosso portal, é fundamental que o presidente da República, enquanto um formador de opinião, uma pessoa que conduz uma série de situações concretas da realidade brasileira, que ele se aproxime cada vez mais da sociedade pelos novos mecanismos que existem, que são as redes sociais, né? É bom salientar que o presidente Lula ele é de uma geração e que tem algumas distâncias, né, de alguns comportamentos que hoje a grande parcela da humanidade faz com frequência, como, por exemplo, a utilização de telefone celular. Já falou isso várias vezes, que ele não gosta de andar com o celular, enfim, não é uma figura que a gente veja em fotografias, em cenas, né, segurando o telefone celular, e muito menos frequentar as redes sociais. É uma questão que mistura uma compreensão geracional, mas é também uma questão pessoal dele não mergulhar nesse universo. No entanto, as pessoas que estão no entorno dele têm a obrigação de alertá-lo do que está acontecendo nesse universo paralelo. Ele fica sabendo muito paralelamente também, né? E isso, gente, é uma coisa vital no Brasil, porque existe uma parcela gigantesca da sociedade brasileira que se orienta por essas situações que são colocadas pelas redes sociais de uma maneira geral. Para essas pessoas, um governo mediano do governo Lula será um governo péssimo. Eles ficam o tempo todo torcendo para que as coisas deem erradas aqui no nosso país. Pegam e mentem, distorcem. São figuras descaradas mesmo, como eu disse para vocês mais cedo, no nosso encontro anterior, nós ficamos muitas vezes em dúvidas se essas criaturas elas são fanáticas, elas acreditam piamente naquilo que elas estão falando, ou se elas são vigaristas, são criminosas, que se utilizam inclusive do fanatismo de terceiros para terem projeção política, né? Enfim, são situações aí que eu tenho certeza que você já conseguiu identificar, né, para que lado essas criaturas estão indo. Então é necessário que haja um combate permanente, inclusive com apoio de uma liderança política como o presidente Lula. E já comentei, inclusive, com pessoas lá da SECOM, falei, meus amigos, se vocês não conseguem arrastar o presidente Lula para ter mais presença nas redes sociais, conversando e dialogando com as pessoas, peguem o boné de vocês e peguem o caminho da roça, porque vocês não estão contribuindo para o governo Lula ser bem sucedido, porque não adianta só fazer um governo para as pessoas que estão no mundo da racionalidade, os simpatizantes, aqueles que votarem Lula. Não, o governo tem que ser eficiente de uma tal maneira que as mentiras que essas pessoas veiculem, elas não colhem, elas não têm nenhum tipo de desdobramento. Os indicadores econômicos do governo Lula hoje são muito positivos, mas a gente precisa avançar muito mais ainda para, inclusive, aplacar, né,
o tipo de insanidade que a gente vê para cima e para baixo. Bom, mas fato é que nós estamos hoje, os progressistas, né, a esquerda, nós estamos com uma certa vantagem, porque o poder não está na mão desses extremistas. Hoje a preocupação deles está muito mais ligada à polícia, né? Bom, isso posto, esperamos que o presidente venha logo, né, para as redes e que a SECOM entenda a necessidade disso, mas a gente vai continuar aqui abordando sempre esses assuntos. Tanto a crítica que nós devemos fazer, o combate para esses extremistas, como também a análise consciente e concreta das coisas concretas do governo. Bom, e aí tem algumas situações que estão acontecendo no parlamento, né? Muitas movimentações. Essa gente do parlamento, e não é só um problema, é uma característica no Brasil. Em várias partes do mundo já se identificou que o poder ele passa pelos parlamentos de uma maneira geral. Portanto, se o poder econômico, junto com o poder midiático, eles conseguem fazer com que os poderes legislativos das diversas nações seja capitaneado e seja composto por representantes dos interesses desses grupos, a figura do presidente da República ou de um primeiro-ministro nesses países fica sempre muito cercada, fica muito cerceada no exercício do seu poder. Isso acontece muito no Brasil e esses parlamentares, tanto no Senado quanto na Câmara, majoritariamente eles não defendem interesses da sociedade brasileira. Eles estão ali para defender interesses de grupelhos. E hoje, cada vez mais eles querem abocanhar nacos maiores do Estado brasileiro. Eles têm ali na figura do senhor Arthur Lira e do senhor Pacheco os seus representantes principais, que fazem das pautas que são discutidas no parlamento, vamos lembrar, né? Por que um presidente da Câmara e um presidente do Senado eles estão estrategicamente tão importantes? Porque são eles que têm a prerrogativa de escolherem os temas que serão debatidos, que serão votados. Se eles engavetam um projeto de lei, um projeto de emenda constitucional e ficam empurrando isso com a barriga, criando sempre algum tipo de dificuldade, a situação do ponto legislativo ela não avança. Então, daí a importância dos parlamentos de uma maneira geral no mundo inteiro e por isso existe muita força econômica impulsionando candidaturas para que haja sempre essa situação que no Brasil acontece. Então, hoje o Lira está criando obstáculos a se discutir nas redes, um projeto de lei que regulamente as questões envolvendo redes sociais, para que essa gente pare de uma vez por todas, esses extremistas, de usarem a mentira, o mau caratismo, a safadeza, como ferramentas políticas através das redes sociais. Então, ele está usando todo tipo de tema importante para o governo, para a governabilidade, como uma ferramenta de chantagem para conseguir cada vez mais nacos do poder. Daí a importância do presidente da República ter cada vez mais conexões com a sociedade, porque é o seguinte, gente, todos vocês aqui têm essa clareza, né, que o Congresso Nacional é um Congresso conservador de centro-direita, ou majoritariamente de forças conservadoras. Só que tem um negócio, o presidente da República teve mais de 60 milhões de votos. Isso é um capital para se falar, olha, quando o senhor Lira vem discutir alguma coisa, um parlamentar, uma bancada, fala assim, olha gente, vocês têm todo o direito de representar os seus eleitores, os seus financiadores, os que bancam as suas eleições, mas eu fui eleito por 60 milhões de votos e essas pessoas estão me cobrando algumas atitudes concretas também, enfim. Quem sou eu para querer ensinar o presidente Lula a negociar alguma coisa? Mas isso é um capital que nós aqui, que estamos no campo progressista, a gente não pode desprezar. Eu vejo muito discurso derrotista e conformista, tipo, mas o Congresso é assim mesmo, o Congresso é conservador, o Congresso que tem esse... Bom, é esse, mas o presidente teve 60 milhões de votos, ou ele não tem força nenhuma. Com muito menos força, aqui do lado, na Argentina, um psicopata que chegou à presidência da Argentina está fazendo um escarcéu, ele está mexendo numa série de estruturas e está avançando com as coisas absolutamente desfavoráveis ao povo argentino, porque ele fica utilizando o tempo todo o argumento que ele teve um capital político. O mesmo capital político que serve de discurso quando a direita chega ao poder. Quando a direita chega ao poder, no caso o Bolsonaro, quando se falava assim, vamos privatizar a Petrobras, o discurso que vinha em todos os editoriais era,
o presidente da República foi eleito e ele representa a vontade do povo. Então, isso que ele está fazendo é legítimo. A reforma da Previdência, que não foi discutido com ninguém, passou a reforma da Previdência em plena pandemia no nosso país. Enfim, o presidente da República, ele teve a carta do povo brasileiro para fazer a reforma da Previdência. Então, quando é a direita, o capital político de um presidente da República, ele funciona. Quando é um presidente progressista, ele não funciona? É para ser desprezado o capital dele, da montanha de votos que ele teve? Então, eu remeto essa questão para a sua reflexão. É para a gente ficar o tempo todo tendo uma postura conformada com o que está acontecendo no parlamento, porque é o seguinte: o próximo parlamento tende a ser mais conservador ainda, justamente pela falta de participação, a falta de mobilização que as redes sociais necessitam, que infelizmente o presidente da República não está sendo conduzido para enfrentar, né? Enfim, para isso serve também o nosso espaço aqui, nosso portal. Bom, e aí tem um outro assunto que eu queria compartilhar com vocês, que é o júri lá do assassinato de Marcelo Arruda, né, no Paraná. Ele foi adiado sem data para acontecer. O desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná, o Paraná mais uma vez figurando com algumas situações exóticas no campo da justiça, né, entendeu que o município de Foz do Iguaçu não é isento para julgar o assassino. Eu pergunto, gostaria de perguntar ao desembargador, né, que deu essa liminar para a defesa do assassino, né, o Paranhos. Existe algum lugar no Brasil, depois de tudo que nós vimos, que a população esteja absolutamente isenta? Existe algum lugar que as pessoas que estejam analisando ou que venham analisar o que aconteceu consigam compreender que houve uma legítima defesa? Gente, isso funcionou durante algum tempo quando não havia registros, né? Quando você tinha apenas no imaginário das pessoas ali dentro do júri, imaginário porque eram situações que eram colocadas pela promotoria e pela defesa. Então, se você não tinha visto nenhuma imagem, você era levado a julgar com base naquilo que era apresentado no júri. Quando você tem câmeras hoje que registram o som e a imagem, né, de situações que aconteceram em determinadas circunstâncias, não dá para defesa nenhuma tentar distorcer aquilo que nós estamos vendo. O azar do criminoso, se é que a gente pode dizer assim, é que ele se encontra preso. O que os advogados estão tentando fazer é esticar cada vez mais esse período dele na prisão, jogarem cada vez mais recursos para ver se lá na frente, se esse troço demorar muito tempo, né, ele consiga lá uma soltura com o argumento que se extrapolou o período de uma prisão preventiva, né? Eu não acredito que isso vai acontecer. Mas isso denota uma coisa muito importante. Aonde estão os grandes veículos de comunicação que não estão abordando essa situação, que foi uma grande aberração criminal, motivada por um ambiente político nefasto que nós tivemos aqui no nosso país e que teve a cumplicidade dos grandes veículos de comunicação. Não se iludam, a figura do Bolsonaro e esses extremistas não estão liquidados diante de tantas barbaridades e atrocidades que eles cometeram, porque eles são funcionais. Eles ajudam a que o Brasil permaneça numa situação de estresse e que a gente não consiga, uma vez tendo essa gente puxando a gente para a insanidade, colocar assuntos da vida concreta do nosso país para serem discutidos, né? Bom, é por isso que eu estou aqui, né? Para chamar a atenção dessas situações, e é muito legal ter vocês aqui no nosso portal. Gente, eu vou ficando por aqui mais uma vez. Um grande abraço e vida que segue, filas que andam. Tchau.